Olá pessoal, meu nome é Andrei da Mickey e vamos direto pro vídeo. Hit me! What you waiting for? Put your back in it! Just a little more! What you waiting for? Le camino así, yo le bajo así, me la como así. Así. Gente, essa é a parte 2 do vídeo reagindo ao primeiro dia da prova do Enem, né? Pra quem chegou agora, tá aí de paraquedas, eu sou o Andrei. Esse é o canal da minha irmã, estou gravando aqui hoje porque ela me permitiu para gravar esse tema, né? Ela gosta que às vezes eu gravo, então não se estranhe porque eu estou aparecendo aqui, mas o canal é dela e eu estou só tomando aqui de empréstimo, estou me apropriando do canal dela, tô brincando. Então, gente, eu vou comentar hoje sobre o tema da redação do Enem, né? Eu comentei no vídeo passado sobre as questões mais fáceis da prova de Ciências Humanas e comentei sobre a prova de Ciências Humanas e de Linguagem no geral. Então, se você não viu e tem interesse em assistir, vai lá, que eu acho que até tem umas dicas de questões fáceis da prova que podem ajudar você a se tranquilizar, né? Porque se você acertou essas questões, provavelmente a sua TRI vai ser bem boa. Peraí que eu vou tirar essa gata daqui. Dá licença, gata. Então, gente, o tema da redação desse ano foi sobre os desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais do Brasil. Eu gostei bastante do tema. Confesso que não esperava que esse assunto fosse tratado no Enem desse ano, por tudo que a gente tem vivido em relação à prova, né? Nos últimos anos, até que as propostas de redação têm sido muito desafiadoras. Só que eu acredito que os temas de caráter social acabaram ficando relegados a segundo plano. E eu não digo temas sociais, só o tema social, porque todo tema do Enem é social, mas sobre grupos sociais específicos. Né? Não, grupos sociais que são muito marginalizados. E aqui não é bom a gente lembrar isso, né? Por quê? Porque foram 4 textos motivadores, né? Um texto motivador que falava que existem pouco mais de 26 povos, povos tradicionais reconhecidos. E aí fala quais são eles, né? Pescadores artesanais, quebradeiras de coco, babaçu. E o segundo texto era tratando sobre a concentração de povos tradicionais no Brasil. Por regiões. O terceiro era sobre a relação dos povos tradicionais com a busca de reconhecimento por parte do Estado. Era um texto curto. Eu achei que foi o texto mais dispensável de todos, porque não disse muita coisa. Os outros 2 textos foram importantes, porque ampliaram a noção de povo tradicional. 2 já era suficiente. Não, acho que não. E o último texto que deu para extrair muita coisa era o texto 4, que era a Carta da Amazônia de 2021 da Conferência das Nações Unidas, da COP26, que aconteceu, se não me engano, em 2019, eu acho. E aí esse texto dessa Carta da Amazônia fala sobre defesa da biodiversidade, sobre respeito aos territórios de movimentos sociais e ambientais, sobre o respeito aos saberes tradicionais ancestrais. Enfim, esse foi o tema dessa carta da COP26, dessa Carta da Amazônia, e foi o texto que mais me baseou para fazer a redação. O tema foi bem infeliz, né? Para quem reclamou do tema passado. Para quem reclamou dos temas dos últimos anos, né? Mas eu tenho algumas críticas a fazer. Apresentação da temática. Bom, a primeira coisa que eu percebi, lendo comentários de outras pessoas que fizeram a prova, foi que muita gente estava com medo de ter tangenciado o assunto. Porque como trata sobre povos tradicionais, é um grupo muito amplo. Então envolve indígenas, quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais, quebradeiras de coco, ou seja, um povo bastante, né, com características muito específicas, né? Às vezes o que é uma reedificação de um grupo
não é a mesma que o de outro. Então eu acho que isso pode ter proporcionado um embaraço para quem tenha escrito a redação, porque você ficou com medo de ter se focado em um grupo específico ou ter tratado de todos de uma forma ampla, Mas eu e acho, aí a sua proposta de pelo que eu intervenção não entendi, ter abrangido a particularidade de determinados pelo grupos. que eu entendi, Acho aí que poderia acabar sendo um tangenciamento do tema é se você tratasse de um grupo social e esquecesse os outros. Eu acho que era importante você até ter trazido um grupo específico para o texto, mas sem né, deixar de considerar menos o todo. no final da redação, pelo menos. Né? E tentando encontrar um ponto em comum entre todos esses grupos. Vou tentar descrever mais ou menos como é que eu montei a minha redação. O que eu entendo? Que falar sobre os povos tradicionais, os pontos mais importantes que devem ser tratados primeiro é a questão da demarcação de terras, que é uma coisa muito importante, principalmente para os indígenas, e que é um direito constitucional. Vi muita pouca gente comentando sobre isso, né? O texto até faz menção até em outras questões da prova, como é que esses povos lidam com a terra, né? Eles têm uma outra relação com a terra que não é a mesma que, por exemplo, empresários possuem sobre a terra. Eles querem explorar, né? E não tem tanta necessidade assim de estar preservando aquilo ali, porque na concepção deles é preservar para ganhar dinheiro, entendeu? Enquanto esses povos, eles já têm uma outra ideia da terra, uma ideia até de saber, religiosa, de transmissão, de né? ancestralidade, de religiosidade, enfim, tem uma outra dimensão sobre a questão da terra. Então acho que seria interessante tratar isso, porque acho que é um ponto em comum a todos os grupos tradicionais, entendeu? Um outro ponto que eu considerei importante de ter citado é como que as legislações ligadas ao meio ambiente, elas têm sido, nos últimos tempos, desconstruídas para atender justamente interesses empresariais, interesse de grupos econômicos bastante específicos, né, que você poderia ter, inclusive, citado na sua redação. Então, eu acho que até a própria Carta da Amazônia deixa isso bastante claro, né? Quando ela fala sobre defesa da sua biodiversidade, né? Como que você pode defender territórios, fazendo usufruto desses territórios, mas respeitando as características, né? Você pode fazer, por exemplo, uma pesquisa científica num local específico e sem, né, agredir a natureza, porque para esses povos a natureza é algo central, sabe? Então era importante você ter citado sobre esse afrouxamento da legislação e sobre essa defesa que é necessária da sua biodiversidade, que acho que é o ponto que ajuda na própria valorização, porque se você garante que a pessoa vai ter a terra onde ela vive, né, o que é o lar dela, é a garantia de que você está permitindo que aquela pessoa exista, entendeu? Que ela tenha relação direta com essa terra. E um outro ponto que eu acabei trazendo para a minha redação foi sobre o apagamento cultural, né? Quanto que essas populações, elas são invisibilizadas da narrativa histórica. Então, muita gente, por exemplo, no Sudeste desconhecia quase que metade desses grupos tradicionais. Eu mesmo, quando eu fui ler quem eram esses grupos, né, pescadores artesanais, nunca acabei me surpreendendo, mas acabou refrescando a minha memória sobre essa diversidade que se encontra apagada tanto na realidade histórica, como também por parte da própria mídia, né? Você não vê coberturas sobre essas populações. Essas populações produzem muitas coisas, elas têm um meio de produtividade que é bem diferente, por exemplo, de nós aqui do Sudeste, mas elas estão produzindo, estão fazendo cultura,
enfim, e isso também acaba redundando numa desvalorização. Então eu citei isso, o apagamento cultural como uma forma de desvalorização dessas comunidades, desses povos tradicionais. E aí, na proposta de intervenção, que eu me lembro aqui, né, como é que eu fiz, eu coloquei duas medidas emergenciais. Uma medida emergencial, que era sobre aumentar a fiscalização em áreas de proteção ambiental, onde esses povos tradicionais vivem. E eu citei que o Ministério do Meio Ambiente tem esse papel a cumprir de combater esse abuso no uso da terra. Então eu citei a questão da fiscalização como um ponto importante para poder se valorizar, porque sem isso você está ameaçando a existência desses povos e até a própria atividade econômica deles. Eles utilizam os recursos naturais de uma forma responsável. Então quando você invade, quando você destrói essas terras, você, além de estar pondo essas populações em risco, você está também colocando o próprio equilíbrio ambiental em risco também, né? E a segunda proposta de intervenção que eu escolhi para a redação é trazer, né, a temática sobre as comunidades tradicionais para a Base Nacional Comum Curricular. Promover uma transformação que pudesse incluir a história do Brasil sob a perspectiva dessas comunidades tradicionais. Existe muita coisa, sabe? Existem muitos mitos, existem muitas histórias, muitos eventos particulares que envolvem a história do Brasil, em que esses povos participaram e que não são colocados nos livros didáticos. Então eu acho que é importante essa valorização por meio, né, por meio desse incentivo à visibilidade nos currículos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aí embaixo, use o Pix do canal, use as redes sociais da minha irmã que estão aparecendo na tela, Adriane D'Amico, e o Pix, vou repetir, adrianedamico11@gmail.com. Então é isso, beijo, abraço e até o próximo vídeo.